Oi, gente, tudo bem? Estão me vendo aqui? Vou me colocar aqui na mão do Jerry. Eu sempre troco o nome dos dois, tem que tomar cuidado. Olha, a gente vai continuar aprendendo um pouquinho sobre substantivo. É bem rapidinho essa aula e bem fácil de entender. Eu vou falar sobre o processo de formação de um substantivo. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas algumas palavras passam por processos de formação. Como que aquela palavra surgiu? Ela veio de onde? Como assim? E é isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Presta atenção. Há dois processos de formação, só dois, bem simples, bem fácil. O primeiro nós chamamos de derivação. Nós usamos muito o processo de derivação, mais do que vocês podem imaginar, tá? O segundo processo é o de composição. Então, vamos repetir: dois processos de formação. Um é o de derivação e outro é o de composição, certo? Seguindo. O processo de derivação, eu vou ler aqui para vocês, para ficar bonitinho. Passa, prof. Aí. Vou colocar aqui. Processo de derivação, como que é? De uma palavra já existente, então você já tem uma palavra que já existe, cria-se outra. Então você tem uma palavra que já existe e a partir dela você vai criar outra. E essa outra que você criar, você vai dar o nome de derivada, como está escrito aqui, ó, tá? Então, essa palavra que você cria a partir de uma que já existe vai ser a palavra derivada, acrescentando-se alguns elementos no início ou no final dessa palavra, certo? Então, como que você faz para derivar uma palavra? Você acrescenta alguma coisinha no começo ou algo no final dessa palavra, certo? E isso que você acrescenta tem nome. Isso que você pode acrescentar no início ou no fim das palavras, nós chamamos de afixos, como tá ali, tá? Mas eu vou mostrar para vocês, calma aí. Processo de derivação, lembra disso? Olha só, a palavra existência. A palavra existência não veio do nada. A palavra existência é derivada de uma outra que já existe. Então, já existia a palavra existir, como tá aqui, já existia. E a partir dela, acrescentaram no final um ência e virou existência. Então, existir é a palavra original, digamos assim, é a primitiva, e acrescentando um afixo, que é isso aqui colocado no final, mas poderia ser no começo, eu criei uma nova palavra, portanto, uma palavra derivada, tá? Outro exemplo, pedreira. Pedreira não veio do nada. Pedreira é a junção, é a união, né, da palavra pedra com um afixo. Eira virou pedreira. Então pensa assim, você tinha uma palavra já existente, que era pedra, e você acrescentou um afixo nela. Eira virou pedreira. Sempre que você acrescenta afixos nas palavras, você está transformando uma palavra já existente em uma nova. Você está criando uma palavra derivada de outra já existente. Por isso que a gente chama de derivação, porque você pega uma existente e deriva a partir dela novas palavras, tá? Seguindo. Composição. Composição, gente, é muito mais fácil, sabe por quê? Porque composição, você não vai pegar um afixo e colocar uma palavra já existente. Composição é quando você tem duas palavras que são existentes, elas já existem as duas palavras, e você junta as duas. É aí que surgem aquelas palavras que de vez em quando nós vemos com hífen, certo? Algumas não tem hífen, outras tem. Aqui nesse caso tem. Eu peguei a palavra couve, que já existe, certo? Concorda comigo? Peguei a palavra flor, que já existe, não é afixo. Diferente da derivação que era afixo. Aqui são duas palavras que já existem. E eu juntei as duas e formei uma nova palavra, que é couve-flor. Por isso que eu falo que aqui é composição. Porque aqui eu não derivei uma palavra existente. Aqui eu uni duas palavras já existentes. Outro exemplo, girassol. Veja bem, eu peguei a palavra gira, que já existe, e uni com a palavra sol, que já existe. Virou a palavra girassol. Mas, prof, por que tem um S a mais aqui, ó? Vamos tirar, fazer só. Por que ó, gira com sol tinha que ser
Não tem dois S's, porque se eu não colocasse esse S, ó, ele tá entre duas vogais, ele tá entre o A e o O. Então esse S, o que acontece com o S quando ele tá entre duas vogais? Ele fica com som de Z, ia ficar girasol. Girasol, ninguém fala girasol, né? Coitada da flor. Então, para evitar que as pessoas pronunciassem girasol, foi colocado um S a mais aqui e ficou então girassol. Então, gente, espero que tenha ficado claro que aqui o processo é de composição, porque eu peguei duas palavras existentes e fiz a união transformando numa nova palavra. Já a derivação, que foi o slide anterior, eu não peguei duas palavras existentes, eu peguei uma existente e acrescentei um afixo nela, transformando numa nova palavra. Uma última observação. Derivação e a composição são processos muito utilizados na língua portuguesa para a formação de substantivos, que é o que a gente está aprendendo. E nós podemos classificar essas palavras que nós criamos em simples, compostas, primitivas ou derivadas, que é o próximo conteúdo que nós vamos ver. A princípio, o que a prof quer que você saiba? Que existem dois processos de formação de palavras. Um é derivação, quando você tem uma palavra existente e acrescenta um afixo, e o outro é composição, quando você pega duas palavras já existentes, faz a união e transforma numa nova palavra, certo? Tem atividade para fazer no formulário, faça o melhor possível, que essa vai ser obrigatória.